Para onde caminha a humanidade? O que estamos fazendo ou deixando de fazer? Em mais de 40 anos dedicados ao estudo do comportamento humano, tanto no ambiente corporativo quanto nas áreas de bem-estar e fitness, com neurociência, psicologia positiva e física quântica como base, uma questão central me incomoda: o que está acontecendo com a humanidade? Não me refiro somente aos desafios práticos do ruído urbano ou aos receios legítimos que as tecnologias disruptivas trazem. Observo uma desarmonia interna que nos afasta da nossa essência humana e da conexão uns com os outros. A realidade, em minha visão, é sistêmica e complexa. Cada ação, cada voz, cada comportamento individual contribui para um resultado coletivo. Contudo, na dinâmica acelerada da modernidade, parece que nos desviamos da busca por um propósito maior, focando-nos em conceitos superficiais de sucesso e produtividade, e na necessidade constante de validação externa. Esquecemos o equilíbrio mental, os pensamentos construtivos, a serenidade que a natureza oferece, principalmente, a nossa própria natureza gregária e grata. Diante de polarizações que soam como gritos de guerra e convicções inflexíveis que inviabilizam o diálogo, é crucial resgatarmos a arte da escuta atenta, a virtude da empatia e a coragem para uma reflexão profunda e honesta. Vivemos na era da informação, mas a abundância de dados disponíveis, em vez de nos esclarecer, frequentemente nos confunde e impede a clareza. A velocidade com que a informação se propaga, a natureza efêmera das notícias e a busca constante por aprovação online contribuem para uma cultura superficial. Nesta cultura, o superficial prevalece sobre o profundo, o imediato sobre o duradouro e a quantidade sobre a qualidade. No contexto corporativo, essa superficialidade se manifesta na supervalorização de métricas sem significado real, na pressão por resultados financeiros imediatos e na busca por soluções fáceis para problemas complexos. Ignoramos que as empresas são, fundamentalmente, comunidades de pessoas. Reduzimos o talento a indicadores de desempenho, negligenciamos as necessidades emocionais das equipes e subestimamos a importância de uma cultura organizacional sólida e de uma liderança autêntica. As consequências são claras: desmotivação, burnout e uma crescente desconexão entre os objetivos individuais dos colaboradores e os objetivos da organização. Não é à toa que vemos líderes buscando receitas de bolo em cursos e livros ultrapassados, sem considerar as transformações de um mundo em constante mudança. No campo do bem-estar, essa superficialidade se manifesta na busca por soluções rápidas e sem esforço, como dietas da moda e programas de exercício genéricos. Desconsideramos a individualidade, a complexidade da mente e do corpo humanos e a necessidade de um processo contínuo e aprofundado de autoconhecimento. Priorizamos a aparência física ideal, enquanto negligenciamos a saúde mental e emocional. Buscamos a gratificação instantânea, mas falhamos em cultivar a paz interior e a resiliência emocional necessárias para enfrentar os desafios da vida. Essa cultura superficial alimenta a ansiedade, o medo de ficar para trás e a comparação com os outros. As redes sociais, que prometiam conectar as pessoas, muitas vezes geram isolamento em bolhas de visões de mundo homogêneas. Nesses espaços, a perfeição é imposta como padrão, a vulnerabilidade é vista como fraqueza, e a autenticidade se torna rara. Nos tornamos prisioneiros de uma imagem irreal de nós mesmos, presos em um ciclo vicioso de busca por reconhecimento e elogios falsos, como a necessidade de ostentar a viagem para Cancún financiada em 24 vezes ou conhecimento superficial de finanças pessoais porque investimos em CDB a 110% ou CDI, como bem descreve no vídeo do Instagram do @Estúdio 5 Elemento, e a busca por bajuladores e gente sem conteúdo. A contradição da modernidade é que, apesar da nossa hiperconexão aparente, experimentamos uma crescente desconexão humana. A tecnologia, que deveria nos unir, frequentemente nos separa, transformando interações humanas complexas em trocas superficiais e passageiras. No ambiente profissional, a fragmentação se evidencia na crescente especialização e isolamento das funções, na comunicação digital impessoal e na tendência ao trabalho remoto sem interações presenciais significativas. Perdemos a riqueza das conversas informais e a força da colaboração construída na proximidade física. As equipes se desintegram em unidades isoladas, a sinergia diminui e a criatividade é sufocada. Não estou dizendo que o trabalho remoto ou as tecnologias são um problema em si, mas sim o ser humano que se funde à máquina. É incrível como a falta de autoconhecimento nos torna vulneráveis a sermos moldados sem qualquer critério. Não é a tecnologia, nem os robôs que estão se humanizando, é o humano que está se robotizando. Na vida social, a fragmentação se manifesta na polarização política radical, na intolerância com opiniões divergentes e na dificuldade de comunicação entre grupos com diferentes visões de mundo.
As redes sociais, que poderiam ser plataformas para debates produtivos, transformam-se em campos de batalha virtuais, onde a agressividade e o cancelamento se tornam comuns, e a escuta e o respeito são substituídos pela imposição de narrativas e pela busca por aprovação ideológica. A empatia se torna rara, e a compaixão, escassa. A covardia, ao se esconder em perfis falsos ou atrás de uma tela, normaliza a impessoalidade e o despejo do recalque. E os algoritmos reforçam esse isolamento, nos apresentando mais do mesmo e, justamente, para uma geração que defende a diversidade, porém vive na bolha dos iguais. Essa fragmentação e desconexão social resultam em sentimentos profundos de alienação, vazio existencial e falta de pertencimento. Não é à toa que o índice de suicídios aumentou mundialmente entre os adolescentes, justamente a idade em que dependem da aprovação do grupo. Nos sentimos isolados em meio à multidão digital, perdidos em um mar de informações irrelevantes e desconectados de nossa própria humanidade. Apesar da desarmonia, existe uma possibilidade real de mudança. A crise pode ser catalisadora de transformação. A reconstrução da harmonia humana começa no âmbito individual. É necessário reduzir o excesso de estímulos externos, desconectar-se da superficialidade digital e focar na escuta da própria voz interior. Reconectar-se com os valores pessoais fundamentais, redefinir o propósito de vida e fortalecer a integridade moral e ética são passos essenciais. Resgatar a fé em si mesmo, acreditar e ter esperança, como demonstram tantos casos de superação, mesmo aqueles que, presos em alguma caverna, chegaram ao limite da sobrevivência humana e o superaram graças ao poder da mente, da fé e da esperança, tem se mostrado uma força propulsora. Isso não significa que você precise se submeter à quase morte para aprender a superar os desafios. Este processo de autoconhecimento é o alicerce para relações autênticas e significativas com o mundo e com os outros. Buscar a inteligência emocional, blindar e treinar a nossa mente, e assim poderemos identificar nossos pontos fortes, reconhecer nossos limites e desenvolver estratégias para otimizar nosso bem-estar e desempenho. No contexto profissional, a reconstrução da harmonia implica a valorização das relações humanas no trabalho. É crucial ir além das métricas e planilhas, reconhecer o valor do capital humano em sua totalidade e priorizar a inteligência emocional, a empatia e a colaboração genuína. Líderes eficazes são aqueles que promovem culturas organizacionais transparentes, fomentam o diálogo aberto e honesto, estimulam a criatividade e a inovação e demonstram preocupação real com o bem-estar de suas equipes. A chave para o sucesso empresarial no século XXI é entender que as pessoas, com toda a sua complexidade, são o recurso mais valioso de qualquer organização. E você terá certeza de que evoluiu quando comemorar, genuinamente, o sucesso do outro, quando parar de copiar ou tentar destruir o que outros fazem melhor do que você. No campo do bem-estar pessoal, é importante buscar um caminho individualizado, fazer o que lhe dá prazer sem prejudicar ninguém. O importante é estar em movimento, associado ao equilíbrio da saúde mental e emocional, além da física. Cultivar a serenidade e a resiliência emocional pode ser alcançado por meio de práticas como mindfulness, meditação, yoga, contato com a natureza, atividades artísticas e, principalmente, relações humanas genuínas e de apoio. O bem-estar autêntico não é um objetivo final, mas um processo contínuo de autodescoberta, autocuidado e desenvolvimento pessoal e espiritual. Na esfera social, a reconstrução da harmonia depende da nossa capacidade de revitalizar o diálogo construtivo, promover a empatia e a tolerância e valorizar a diversidade de opiniões. É necessário superar as polarizações ideológicas, buscar áreas de consenso, reconhecer a validade de diferentes perspectivas e praticar a escuta ativa e o respeito mútuo, mesmo diante de discordâncias significativas. As redes sociais podem ser ferramentas valiosas para o bem comum, desde que sejam utilizadas para conectar pessoas, promover o diálogo, compartilhar conhecimento e construir comunidades online autênticas e solidárias, em vez de servirem como palcos para conflitos e busca por aprovação superficial. A reconstrução da harmonia humana em um mundo fragmentado é um desafio complexo e contínuo. Exige esforço constante, dedicação, coragem para questionar nossas próprias convicções, humildade para reconhecer nossas limitações e, acima de tudo, confiança na capacidade humana de se adaptar, evoluir e criar um futuro mais justo, solidário e harmonioso. Que este artigo sirva como um convite à ação. Que a reflexão aqui iniciada inspire mudanças concretas em seus pensamentos, comportamentos e relacionamentos. Que cada um de nós se torne um agente ativo na busca por harmonia, afinando os instrumentos de nossa própria vida, valorizando nossos talentos e qualidades e compondo ações que promovam propósito, empatia e conexão autêntica.
Que a desordem da modernidade dê lugar a uma nova ordem, onde a harmonia humana, em toda sua diversidade e complexidade, seja força motriz, inspirando cada indivíduo, fortalecendo cada comunidade e guiando a humanidade em direção a um futuro mais promissor e equilibrado. O futuro da humanidade harmoniosa depende de nossas escolhas e ações no presente. Que a jornada continue e que a busca pela harmonia seja nossa constante motivação.